Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que tudo o que até aqui foi feito seja para a sua honra e para a sua glória. Amém. Quero saudar os amados irmãos com a graciosa paz do nosso Deus, que o Espírito Santo possa ser a nossa companhia nesta noite e que possamos alegremente erguer esta adoração a Deus. Amém? Pois Ele é o único digno de honra, de glória, de louvores e de adoração. Meus amados, prezados irmãos, nesta noite de domingo, onde nós nos reunimos na casa do Senhor, nos seus lares, agora pelo modelo de transmissão pelos canais sociais, onde a palavra de Deus está atingindo lugares inimagináveis, se cumprindo assim a profecia de que o evangelho do reino seria pregado a todas as nações. Aguardamos então o fim, aonde Jesus Cristo virá nas nuvens do céu com todos os seus anjos, silenciando o céu, mas fazendo um grande barulho aqui na terra, com a sua chegada gloriosa agora para o seu reino eternal. Meus irmãos, eu quero dividir a palavra de Deus com vocês que nos assistem em seus lares e com os presentes aqui, nossos familiares e amigos, irmãos, sejam todos bem-vindos a participar conosco deste momento de adoração. Nós iniciamos a nossa oração desta noite, que foi dirigida pela irmã Gabi, lendo o livro no Antigo Testamento, o livro de Ruth, o livro de Ruth. Irmãos, a Bíblia, ela traz na sua grande maioria histórias de muitos homens valorosos. A Bíblia traz relatos, majoritariamente, de homens que deram a sua vida em amor a Deus. Mas a Bíblia também reserva um espaço para falar de mulheres extraordinárias. Mulheres que deram seu exemplo de fé, mulheres que deram seu exemplo de coragem, mulheres que deram seu exemplo de dedicação, mulheres que deram seu exemplo de fidelidade a Deus, mulheres que muitas vezes fraquejaram, mas muitas vezes também levantaram. Mulheres que foi exposto e eternizado nas Escrituras como heroínas da fé, mas mulheres que são seres humanos como eu, como você, mas olhando para estas mulheres, parece que elas não são tão humanas. Elas parecem verdadeiramente heroínas, aquelas que são explícitas nos gibis, nas ficções. São mulheres que seguraram sua família, seguraram seu esposo, deram um bom exemplo para a sua nação, para a sua parentela. E a Bíblia deixou um livro inteiro falando das personagens principais deste livro, Ruth e Noemi, sua sogra. Não somente estas estão sendo citadas no livro de Ruth, 4 capítulos da palavra de Deus estão separadas e eternizadas para falar
dessas protagonistas que irão conduzir essa história, trazendo para nós exemplo de coragem, fidelidade, também demonstrando para nós suas fraquezas, por que não? Mas também as suas vitórias. Porque, irmãos, o apóstolo Paulo nos diz que quando estou fraco, aí é que sou forte. Irmãos, essas mulheres a qual vai ser discorrido nesta noite, foram mulheres que tiveram, pela graça de Deus, um final feliz. Amém? E é esse exemplo que eu quero trazer para todas as mulheres desta noite que nos assistem. Não somente para as mulheres, mas que os homens possam ficar atentos ao exemplo destas mulheres. E que estas mulheres possam trazer para nós ensinamentos para a nossa edificação espiritual, familiar, social, e que nosso amor por Deus possa ser renovado, e que esta noite nós possamos olhar para estas mulheres que estão eternizadas nas Escrituras Sagradas e possamos assim nos fortalecer, nos motivar, e que estas mulheres nos ajudem hoje nas nossas dificuldades. Amém? Irmãos, eu quero enaltecer as mulheres nesta noite. Eu quero deixá-las num patamar mais alto, porque elas assim merecem. Muitas vezes, irmãos, as mulheres se acham inferiorizadas. Não assim o façam. Se não fosse por vocês, mulheres, nada estaria acontecendo hoje, porque vocês são provedora da luz. Amém? Irmãos, muitas mulheres valorosas deram os seus testemunhos nas Escrituras Sagradas e nós poderíamos relacionar inúmeras delas. Desde a mãe da raça humana, Eva, que muitas vezes é discriminada, muitas vezes nos púlpitos ela é difamada, porque falhou em conversar com a serpente, em conduzir a queda. Mas eu digo, irmãos, nesta noite, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem não errou? Quem de nós não falha? Porque agora temos que olhar para o argueiro no olho de Eva e esquecer da trave que está nos nossos olhos. Irmãos, Eva é a mãe de toda a raça humana. É a mulher que sentiu a primeira dor de parto. É a mulher que teve a primeira sensação de ser mãe. É a mulher que pela primeira vez amamentou um filho. É a mulher que pela primeira vez viu seu filho chorar. É a mulher que merece o nosso respeito. Eis a minha homenagem a Eva. Irmãos, poderíamos continuar falando de muitas mulheres valorosas. Sara, Raquel, Ana, profetisa Débora, Maria, mãe de Jesus, Isabel, sua parente e tantas outras. Mas vamos deixar um espaço para falarmos da família de Noemi. No livro do Ruth, capítulo 1, verso 1, convido aos prezados irmãos a acompanharem a leitura das Escrituras Sagradas. Diz a palavra do Senhor: aqueles que acharam, digam amém. Amém. Glória a Deus. Os de casa digam amém também, pelas descrições, pelos comentários. Se não estão com as vossas Bíblias, busquem-a e vamos acompanhar
a palavra de Deus, todos juntos, como se estivéssemos sentindo o calor um do outro nesta noite, presencialmente, amém? Glória a Deus. No livro de Ruth diz a palavra de Deus: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Falando aqui de uma família inteira. Saiu aqui um homem chamado Elimeleque. Elimeleque era o esposo de Noemi. Junto com Elimeleque saíram os seus 2 filhos. Eles saíram agora como peregrinos para uma terra estrangeira. Eles saíram da terra de Belém de Judá e foram peregrinar agora na terra dos Moabitas, na terra de Moabe, porque havia grande fome em Judá. Irmãos, agora nós vamos começar a colocar a palavra de Deus aonde nós possamos entender passo a passo. Nós temos uma situação em que Belém de Judá está passando por um momento difícil na sua economia, na sua política, na sua espiritualidade. Diz a palavra de Deus que era um momento de fome naquela região. E diz que Elimeleque resolve agora partir com a sua família, fugindo da fome, fugindo da escassez e da pobreza. Podemos resolver nossos problemas de muitas maneiras. Uma delas é encarando de frente a situação. Uma delas é você olhando para a dificuldade que você está vivendo e encarando ela de frente e se encorajando a cada dia após dia e não desistindo de lutar. A outra maneira é fugindo dela, é fugindo do problema. Elimeleque não foi feliz na sua decisão. Irmãos, só existia Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos em Judá? Não, existia uma nação inteira. Mas a Bíblia relata apenas a família de Noemi, seu marido e seus 2 filhos. Irmãos, o primeiro passo que eu vejo é que quando nós nos distanciamos do povo de Deus, nós sofremos consequências catastróficas. O que Elimeleque fez foi pegar a sua família e tirar de perto do povo de Deus. Conduziu a sua família para uma terra estrangeira, pagã. Elimeleque afastou-se de Deus. Diz a palavra de Deus no livro de Ruth que Elimeleque, fugindo da fome, encontrou a morte. Encontrou a sua sepultura. Dormiu Elimeleque em Moabe. Ruth posteriormente aparecerá como uma esposa de um de seus filhos. Mas Noemi, esposa de Elimeleque, agora está viúva. Noemi agora está sem o provedor do lar, o provedor humano, o seu esposo. E agora começa a saga de Noemi. Agora começa uma sequência de tribulações, uma sequência de situações catastróficas na vida de Noemi. Talvez você que me ouça nesta noite esteja passando por uma sequência de situações na sua vida indesejável.
A sua vida está passando por momentos difíceis, uma situação após outra dando errado. Assim foi a vida de Noemi. Primeiro, o seu marido a distancia do povo de Deus. Depois, o seu marido morre. Não obstante a isso, morrem também os seus 2 filhos. Noemi ficou viúva e perdeu também os seus 2 filhos. Os seus 2 filhos havia casado com as mulheres moabitas. Uma chamava Ruth e a outra chamava Orfa. Vendo agora Noemi a situação de sua família, o seu marido morto, os seus filhos agora tomando por esposa mulheres estrangeiras, ao qual era proibido, orientado e aconselhado pela palavra de Deus que o povo de Israel não se misturasse com os estrangeiros. Então Noemi presenciava a degradação espiritual de sua família, a desobediência de sua família, o distanciamento de Deus. Uma sequência de situações indesejáveis. A perda do marido, os seus filhos casando com mulheres estrangeiras e agora a morte de seus 2 filhos. Irmãos, Noemi, depois que seus filhos morreram, ali eles viveram por 10 anos na terra de Moabe. 10 anos passaram distante do povo de Deus. Noemi olha para suas noras e diz: voltarei para a minha cidade. Noemi agora entra num estado de desamparo espiritual. Noemi agora sente um desamparo de Deus. Ela sente-se desamparada por Deus. Irmãos, quantas vezes na vida nós não nos sentimos desamparados por Deus? Será que nós podemos agora julgar Noemi e dizer: nossa, quão fraca foi Noemi? Não podemos, irmãos. Não podemos fazer este julgamento, porque nós também fraquejamos quando estamos diante da dificuldade. E às vezes a nossa dificuldade não chega nem aos pés do que estava passando Noemi. Noemi estava enlutada. Noemi sentiu-se agora desamparada. E no versículo 5 ela diz a palavra de Deus: e morreram também ambos, Malom e Quilom, seus filhos, ficando assim esta mulher desamparada dos seus filhos e de seu marido. De seus filhos e de seu marido. Que situação difícil para esta pobre viúva, que já vinha de uma situação de pobreza, já vinha de uma situação difícil, já estava passando ali por momentos complicados na sua vida. No versículo 7 diz a palavra de Deus: pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas a caminho para voltarem para a terra de Judá. Irmãos, Noemi agora começa a dar o primeiro passo para a sua vitória, amém? O primeiro passo para a sua vitória. Amém. O primeiro passo para a sua tristeza, aflição e tribulação, foi ela ter se afastado do povo de Deus. Assim como Eva se distanciou do seu marido e foi tentado pelo diabo e comeu do fruto proibido, agora também Elimeleque levou a sua família para uma situação indesejável. Mas Noemi resolve resolver a situação da melhor forma possível, voltando para os braços do Senhor. Mas as suas 2 noras dizem para sua sogra:
que iam com ela, e ela disse: não, minhas noras, não venham comigo, sou mulher velha, não tenho mais eu como casar de novo e gerar filhos para que casem contigo. Vão, vivam a vida de vocês, vocês são jovens, que Deus seja bondoso com vocês, assim como foi com o meu falecido marido e com os meus 2 filhos. Mas as suas noras choravam e dizia: não, minha sogra, iremos contigo. Mas Noemi insistiu, e uma delas, a Orfa, abraçou a sua nora, se despediu e foi ter com o seu povo. Mas uma de suas noras ficou, Ruth. Ruth agora declara para Noemi, versículo 16: disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Amém? Irmãs e irmãos, agora veja a situação de Ruth, que não era tão diferente de Noemi. Ruth também estava enlutada pela morte de seu marido. Ruth também estava passando pela pobreza, porque ela vivia debaixo do teto de Noemi, passando por necessidades financeiras, de alimento, necessidades espirituais. Uma necessidade, uma situação similar à de Noemi. Irmãos, vejam só, 2 pessoas, 2 posturas. Ruth foi o amuleto da sorte de Noemi. Ruth foi o amuleto da sorte de Noemi. Irmãos, mulheres, olhem para ao redor de vocês. Olhem para a sua situação e veja que importância você tem de sustentar, de fortalecer, de exaltar, de glorificar ao nome de Deus pela tua influência como mãe, como filha, como irmã, como vizinha, como amiga. As mulheres, elas têm uma importância na causa de Deus e uma influência na causa de Deus que os homens não conseguem ter. Veja que Ruth disse para sua sogra: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth era uma mulher moabita, Ruth era uma mulher que adorava deuses pagãos, Ruth era uma mulher que adorava vários deuses, Ruth era uma mulher politeísta, mas ela aceitou o Deus de Israel como seu Deus e o povo de Deus como seu povo e disse: aonde tu fores eu irei, aonde tu fores sepultada eu serei sepultada, porque eu não te deixarei e que Deus me castigue se assim eu me afastar de ti. Ela fez um compromisso com a sua sogra. Nós temos que fazer um compromisso com aqueles que estão fracos, nós temos que fazer um compromisso com aqueles que estão necessitados, nós temos que fazer como Ruth fez com Noemi. Irmãos, a palavra de Deus diz que Noemi não mais relutou porque viu que Ruth estava decidida. Noemi e Ruth agora vão peregrinar por aquele deserto, vão até a terra de Judá, vão até a terra de seus pais, vão até a terra de seus patrícios. Chegando lá, Noemi é recebida por aqueles que a conheciam e diziam: esta não é Noemi? Esta não é Noemi? E ela dizia: não me chame Noemi. Noemi quer dizer uma pessoa amável. Eu não sou amável, eu sou amargurada. Deus me desamparou. Ela agora estava passando por um processo espiritual, uma relação espiritual, uma relação com Deus que estava abalada. Uma relação abalada com o Criador. Não podemos julgar a condição de Noemi e a postura de Noemi
Porque muitas vezes, irmãos, quando nós estamos em dificuldade, muitas vezes quando nós estamos passando por situações difíceis na nossa vida, a nossa fé é abalada. Isso é uma realidade, somos seres humanos. Não estamos ainda glorificados, não somos ainda portadores da luz eterna. Fraquejamos, muitos fraquejaram. Elias pediu para morrer. Jesus Cristo, quando estava sendo posto à cruz do Calvário, ele orou ao seu Pai e disse: Pai, se for da tua vontade, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Irmãos, por que agora nós vamos olhar para Noemi, criticar a sua postura? Não, irmãos, não podemos, mas temos que olhar para Ruth. Temos que olhar para Ruth, que foi o seu braço direito, que foi a pessoa que ajudou a ela se levantar do marasmo espiritual em que ela vivia. Diz a palavra de Deus que Noemi disse: chamai a mim Mara, chamai a mim Mara, que quer dizer amargo, porque amargurada estou. Mas Ruth, sua nora, movida de compaixão e de amor por ela, morando agora debaixo do mesmo teto que ela, diz no capítulo 2, versículo 2: e Ruth a Moabita disse a Noemi: deixa-me ir ao campo apanhar espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Aqui começou Deus trazer a providência para aquela família. Ruth agora sai e vai para os campos colher espigas daquelas que sobejavam dos segadores. Estando ela colhendo nos campos, foi direcionada pelo Espírito Santo, creio eu, até o campo de Boaz. Foi direcionada, irmãos, porque quando nós nos ajuntamos novamente com o povo de Deus, quando nós nos agrupamos, quando nós nos achegamos a Deus, Deus começa a nos dar a direção. Se ela tivesse continuado na terra dos Moabitas, Deus estaria conduzindo ela para os braços de Boaz? Não teria. É aos braços do Salvador que nós alcançamos o acalanto que precisamos. Estando agora Boaz, notando a presença de Ruth, perguntou para o seu moço: quem é esta? Ela disse: é a mulher moabita que veio com Noemi. É a mulher moabita que veio com Noemi, esposa de Elimeleque. E diz que Boaz achou graça em Ruth. E disse: dizeis aos meus empregados que deixai cair propositamente as espigas para que ela colha. Depois mandou chamar a Moabita e disse: olha, não colhas mais em outro lugar. E quando nós nos assentarmos para comer, coma conosco. E quando os meus empregados forem beber água, beba com eles. Eu dei ordem para os meus empregados para não importuná-la. Boaz agora começa a notar a presença de Ruth. E Ruth chega com provisões em casa, aonde a sua nora Noemi diz: onde você conseguiu? Ela disse: um homem, Boaz, um homem chamado Boaz, me agraciou, minha nora, e me conduziu todas essas provisões. E ela disse: Boaz é meu parente. Boaz é meu parente. Diz a palavra de Deus que agora na festa da cega das espigas, diz que Boaz estava participando daquela festividade. E Noemi e Ruth, também Ruth, orientada por Noemi, foi até participar também desta festividade. E agora tendo o seu encontro com Boaz, e Boaz agora, já sentindo sentimentos amorosos por esta jovem, resumindo a história, ao qual eu aconselho para que os irmãos leiam apenas 4 capítulos. Diz que Boaz promete casar com Ruth. Boaz promete a casar-se com Ruth. E a história de Noemi começa agora a mudar. Noemi, que era uma mulher viúva,
pobre, desamparada, sentindo o desamparo de Deus, sentindo-se afastada de Deus, sentindo que Deus havia desamparado a ela, tem agora a sua sorte mudada pela ajuda da sua nora e também daqueles que faziam parte do povo de Deus. No versículo 4 da palavra de Deus, capítulo 3, no capítulo 3, diz que Boaz entra em negociação com aquele que deveria ser o provedor de Ruth. Diz que ele a rejeita e ele agora toma ela por esposa. No capítulo 4, versículo 13, diz a palavra do Senhor: assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, irmãos, olha o brado de vitória que esta pobre viúva vai dar. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel, e te será recriador da alma, e conservará a tua velhice, pois a tua nora te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. Amém? Irmãos, eu fico observando a história de Noemi e vejo que a história de Jó também seria uma história similar. Noemi tinha 2 filhos, mas apenas uma nora era para ela melhor do que 7 filhos homens. Deus multiplicou as bênçãos a Noemi. Irmãos, mas um detalhe interessante é que não diz na palavra de Deus que Noemi passou por toda essa situação de luto, de tribulação, de aflição, por causa de nenhum pecado que ela havia cometido. Não há nada descrito na palavra de Deus que Noemi foi desobediente, que Noemi transgrediu a lei de Deus, por isso que ela sofreu e padeceu as necessidades que padeceu. Não, irmãos, não está vinculado para isso. Porque se nós olharmos também para o livro de Jó, nós vamos ver que Jó também era um homem justo. Às vezes eu fico imaginando que quando um servo de Deus, um homem justo ou uma mulher justa, um homem que vive segundo a vontade de Deus, guardando seus mandamentos, a fé em Jesus Cristo, vivendo com piedade, passa por situações difíceis, às vezes eu imagino que Satanás vai lá onde está Jesus e diz: olha ali o teu servo, ele só é teu servo porque vive na bonança. E Jesus muitas vezes permite a tentação, a tribulação e a prova, para provar para Satanás que este servo de Deus é servo na bonança e é servo também na tribulação. Irmãos, a fidelidade de Noemi, ela se sentiu desamparada, mas ela não foi infiel a Deus. Noemi sabia onde estava Deus. Noemi sabia qual era a sua condição diante de Deus. Noemi não transgrediu a lei de Deus. Noemi não se distanciou de Deus. Ela se sentiu desamparada. É diferente. Ela se sentiu desamparada, mas ela não se distanciou de Deus. Ela só precisava, irmãos, ela só precisava de um acalanto. Ela só precisava ter os seus olhos abertos. E Deus permitiu que Ruth podia ter voltado para a sua terra. Ruth poderia ter voltado para os seus pais. Ruth poderia ter voltado para o seu povo. Mas ela decidiu ficar ao lado da sua sogra. Porque ela sabia, ela entendeu, no tempo em que ela viveu debaixo do teto da sua sogra, no tempo em que ela viveu com o seu marido, ela entendeu que só existia um Deus, Jeová. Amém? E Ruth abraçou essa fé. E Ruth agora resolveu ajudar a sua nora, a sua sogra. E o resultado disso, irmãos, diz aqui a palavra de Deus, no versículo 17, do capítulo 4. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. E chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Amém? Amém. Irmãos, olha
a reviravolta que deu na vida de Noemi. Diz que Ruth e Boaz tiveram um filho chamado Obed. Este é pai de Jessé. Quem foi Jessé? Pai do rei Davi. Pai do rei Davi. Noemi agora passa a ser uma parente direta do rei de Israel. Amém? Amém. Irmãos, veja a reviravolta. Quando ela se distanciou do povo de Deus, levada por Elimeleque, a sua vida virou uma tragédia, um tsunami de coisas ruins. Quando ela decide voltar para o povo de Deus, a vida dela começa a dar uma reviravolta, e agora ela é eternizada nas Escrituras como sendo parente de Davi e, por consequência, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Olha o privilégio que foi dado a esta mulher tão sofredora, a esta mulher que passou por tanta tribulação, por tanta dificuldade, sentiu o desamparo de Deus na sua vida, mas não desistiu, não desonrou a sua fidelidade, continuou sendo fiel a Deus, e ela foi agraciada, e o galardão celestial foi com ela. Amém? Amém. Meus irmãos, assim é convosco. Deus deseja apenas que você passe pela prova. Ele olhou para você e achou graça em seus olhos e disse: este meu servo é fiel, independente da situação. Se você está passando pela prova hoje, é porque Deus está permitindo, e diz a palavra de Deus que Deus não dá uma prova ao seu servo que ele não possa suportar. Você vai suportar e vai vencer no nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos. Que o exemplo destas mulheres seja o nosso exemplo. As mulheres, todas as mulheres que nos assistem nesta noite, você é o alicerce da tua casa, você é o pilar de sustentação da tua casa, você é aquele que conduzirá a tua família aos pés do Salvador. Você tem uma obra importante a fazer na causa de Deus. Não desista, Deus é contigo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A igreja poder ficar de pé para que nós possamos entoar o hino.